você teve experiência em plataforma, né? E eu acho que é importante você dizer assim, qual que é o tempo das coisas, né? O pessoal acha que assim, o Brasil tem petróleo, por que que não faz gasolina? O Brasil tem petróleo, por que que falta lubrificante, né? Então, além dessa questão de ser um commodity, qual que é o tempo para se restabelecer as estruturas que foram abaladas, até mesmo o navio, né, que perdeu o navio aí nessa questão do conflito, como que você enxerga esse tempo aí de infraestrutura a ser reconstruída? Porque a gente imagina que não é da noite para o dia, né, Márcio? Não é da noite para o dia, pode demorar 1 ano, 2 anos para reconstrução. Mas antes do Marcelo entrar nesse ponto, eu queria que o Marcelo, só para finalizar, né? O empresário toma muita decisão, Marcelo, com relação à movimentação de preços, com relação ao mercado interno. Né? Então, normalmente soltam as circulares do óleo básico da petróleo, as variações de preços dos cortes de óleo básico do grupo 1. E o empresário presta atenção nesses cortes, né? E você mesmo diz que a Petrobras, a petróleo, representa uma parte do fornecimento, né, dos óleos básicos, aí cerca aí de 30%, 30 e poucos por cento, mais o refino, né? Então você não pode tomar decisão apenas com esses percentuais, né? Então, quais são os outros percentuais, os outros ingredientes que o empresário deve prestar atenção para tomar essa decisão e para onde o mercado está indo, a majoração de preços, enfim, eu acho que é importante você comentar sobre isso. Você pode dar algumas dicas aí para... Não, posso sim, Laércio. Assim, teve uma mudança muito significativa no mercado nos últimos anos, né? Assim, com a abertura, né, para importação, que aconteceu há algumas décadas atrás, né, você começou a ter uma mudança, né, no impacto da precificação no mercado brasileiro. Mas ainda assim, né, a indústria cria o frisson, né, pela publicação de preços de um grande fabricante local, né? Então, quando a gente volta, né, naquele exemplo que eu dei lá atrás, né, você pensa em 10 litros de lubrificante, né? A parcela que corresponde a esse grande fabricante local é equivalente de 3 a 4 litros de 10 litros de lubrificante, né? Então a gente tem de 6 a 7 que são influenciados, né, por outras variáveis, né? E eu te diria que a principal variável ainda né, definida, né, pela negociação entre o mercado e as grandes empresas fabricantes de óleos básicos, né? E esse preço, né, é um preço que é apostado, né, por duas grandes instituições, né, que acompanham, né, os preços dos óleos básicos a nível global, né? E eu posso falar o nome, né, a ICES, né, e a Argos, né? Então, assim, esses realmente, né, são os melhores termômetros, né, para a gente saber qual é a direção que o preço do óleo básico está indo, né? E assim, Laércio, ainda assim, a gente pode esperar sim uma mudança no comportamento, né? Não do consumidor, né? Mas do produtor e do distribuidor. Por quê? Porque eu espero que haja um dinamismo maior na precificação, né? A gente já percebe produtores locais fazendo uma mudança de preço a cada 15 dias, né? Por conta do dinamismo do impacto de preços global, né? A gente tem sim expectativa, né, de que essa regularidade, né, em determinado dia útil do mês, né, a gente esperar a publicação, né, do preço, né, desse grande fabricante local, que isso haja um deslocamento, né? Pode não ser mais nesse dia, pode ser 10 dias antes, né? Então daqui para frente a gente pode esperar uma mudança de comportamento. Mas eu queria ressaltar isso, né, que não é esse preço que define a indústria como um todo, né? Agora, mesmo assim, esse grande fabricante, ele tem, se você pegar as últimas publicações, eles têm seguido o preço do óleo básico internacional. Então, assim, é uma precificação coerente com o que a gente está vendo a nível global. Esse ponto que o Thiago tocou é muito sensível, né? Porque é oferta, né? Uhum. Aí você podia falar um pouco se essa oferta melhora, né? Vamos só recapitular para quem está assistindo não se perder. A pergunta é, todo esse conflito
houve impacto na infraestrutura, né? Então, qual que é a tua estimativa, né? Eu acho que é muito mais que um ano. Eu tenho informação que uma plataforma de petróleo para ser construída do zero demora muito e depende de uma coisa que todo mundo sofre de escassez mais do que óleo hoje, que é mão de obra, né? Refinaria, você tá falando. Uma refinaria, uma plataforma, enfim. Como que você vê a reconstrução disso? E eu acho que uma pergunta que é uma curiosidade de todo mundo, foi falado que agora a Venezuela vai voltar a atender vários mercados, né? Como que está a infraestrutura lá? Isso daí acontece da noite para o dia, Marcelo? É só fazer assim? Quando a gente olha para o mapa global, né, de produção de óleo básico, né, assim, há uma tendência de aumentar a capacidade produtiva, né? Então, quando se olha projeções, né, para daqui a 1 ano, 2 anos, a gente sim espera um reequilíbrio e ter uma oferta maior do que a demanda. A gente espera isso, né? Isso não é linear, né, para todos os tipos de óleos básicos, tá? Mas a tendência é a gente chegar nesse estágio, né? Em relação ao conflito, né? Assumindo que o estreito está fluindo normalmente, ou seja, o petróleo bruto, né, está saindo do estreito, né, os navios estão circulando livremente, né, indo e vindo, eu te diria que de 1 a 3 meses a gente tem um equilíbrio, principalmente no grupo 1 e no grupo 2. Né, a gente teria um equilíbrio de oferta e demanda no grupo 1 e no grupo 2. Até porque o impacto no grupo 2, assim, o óleo básico, grupo 2, né, pela característica da refinaria, ele compete com o combustível também. Então, assim, numa escassez de combustível, as refinarias priorizam a produção de combustível e falta a parcela de óleo básico, né? Então, assim, assumindo que está fluindo bem o petróleo bruto e o combustível, há um reequilíbrio de 1 a 3 meses, né? O grupo 3, né, para a fabricação de sintéticos é um pouco diferente, né? E eu acho que esse é o ponto que teve maior discussão, repercussão, capa de revista, e é onde está todo mundo preocupado, né? Se você olhar, Thiago, a capacidade esperada, né, de produção dos Estados Unidos, né, de grupo 3, você está longe ainda de tornar os Estados Unidos autossuficiente em grupo 3. Então, assim, mesmo que você duplique a produção de grupo 3 nos Estados Unidos, ele ainda continua importador. Né? Óbvio, né, que essa molécula que ele produz, você alivia da produção da Ásia. Né? Mas a saída dessa planta do Catar que é o fiel da balança. Né? A gente não tem, né, dados concretos, né, de quanto tempo se leva para retomar essa refinaria. Mas é um investimento de 1 ano, né? Nitidamente um investimento de 1 ano. Então, assim, a indústria ainda vai sofrer por no mínimo 1 ano até que haja um equilíbrio dessa oferta e demanda. Isso eu não tenho dúvida disso. Eu acho que um resumo do que ficou aqui é a importância do fabricante manter seus parceiros, que hoje o cara que está tendo uma regularidade é o que ele falou, são os caras que têm aqueles contratos de longo termo, né? E para quem está para baixo disso também, é ter seu parceiro de distribuição, é ter seu parceiro ali de fornecedor, porque num momento como esse aí vai ser privilegiado quem é cliente, né? Não tem jeito, são as escolhas de Sofia, né? A indústria automobilística vai ter que se adaptar? Você entende que diminuindo a E quilometragem... é possível? Não, assim, Laércio, na pandemia eu vivi isso, né? Eu vivi isso na pele, né? Um grande produtor global, né, de lubrificantes, né? É um produtor alemão. Ele tinha assim, era uma das empresas assim com maior rigor e menor flexibilidade para ajustar a formulação pelos compromissos que eles assumem, né, com os grandes fabricantes alemães, né, e da Europa, né? Mas na pandemia a indústria foi colocada numa situação que não tinha os componentes para produzir os aditivos, né? Então, assim, a indústria precisou sim se mobilizar, flexibilizar, obviamente com todo o rigor técnico, né, para que não haja um comprometimento da performance, né, mas a indústria se reorganizou, né, e encontrou sim alternativas que mantivessem a performance dos lubrificantes, né. Então, assim, numa extrema escassez, eu tenho certeza que vai haver flexibilização das montadoras, obviamente, né, buscando alternativas que mantenham o desempenho. Isso aí eu não tenho dúvida. Na ausência do usual,
a gente tem que buscar uma alternativa que não necessariamente é economicamente a melhor, né? Mas tecnicamente, pensando no desempenho, sim, vai manter as condições de performance dos equipamentos, como eles foram Agora, definidos. uma curiosidade minha, Uhum. né? A Chevron, ela tem um corte lá do grupo 2, que é o grupo 2 Plus. Aham. Né? E eu me lembro, há muitos anos atrás, que você até conseguia produzir um óleo de homologação Volkswagen, né, com o grupo 2 Plus, e existia óleos do grupo 3, né, que se fosse produzido com óleos determinados óleos do grupo 3, a Volkswagen não aprovava. Uhum. Então, de tanta qualidade que tinha o óleo do grupo 2 Plus da Chevron. Né? Você confirma isso? Não, isso é verdade, É né, verdade? Laércio? Assim, a gente tem que ampliar um pouquinho, né, o espectro de utilização desse grupo 2 Plus, né? Inclusive, por conta da escassez, né, houve um alívio, né, da API, eles chamam de uma licença provisional, né, que te permite substituir, assim, não é substituir, né? É você reequilibrar a formulação, né? Fazer um ajuste. Fazer um ajuste, mas ela confere, né, ao formulador esse reequilíbrio da formulação, mas mantendo as características físico-químicas e desempenho do produto. Então, assim, você tem um limite, né, para substituir. Entendi. Mas, para muitas aplicações, né, que não necessariamente você precisa atender algumas especificações de montadora que são extremamente exigentes, Sim, né, sim. com o tipo de molécula que você tem que usar na formulação, o grupo 2 Plus se encaixa muito bem. E eu te digo que foi um dos cortes mais procurados agora na escassez, né? Mas assim, Laércio, ainda, né, nesse conceito de estabelecer uma relação a longo prazo, quem não tinha um contrato de fornecimento, inclusive para essa molécula grupo 2 Plus, ficou sem, né? Então, acho que um pouco que você falou, Thiago, eu vejo que essa mudança de comportamento, né, não só em termos de precificação, né, um maior dinamismo, eu vejo sim uma mudança de comportamento de quem produz lubrificante acabado, né? Assim, o produtor de lubrificantes ele precisa ter tranquilidade e competitividade, né? Tranquilidade que eu falo ele tem uma previsibilidade de preços, né? E eu digo que essas séries, né, dessas empresas, né, que acompanham, né, a nível global, né, o preço do óleo básico, né, e também ter uma garantia de fornecimento. Isso aí é o que eu falo de tranquilidade, né? Você tem um parceiro que te confere tranquilidade no fornecimento, né, uma previsibilidade de preços, né? Você preencheu parte da tua necessidade. A outra necessidade é eu preciso ser competitivo, né? Eu preciso ter uma molécula que me coloque no jogo, no mercado, né? Eu não posso ter tudo isso e ficar fora do mercado. Então, se você encontrar um parceiro que te entregue isso, e eu acho que mais importante do que isso, né, que você tenha confiança no teu parceiro, né? Tem que ser um parceiro confiável, né? Quando você olha para a infraestrutura dele e você percebe, né, que sim, esse é um parceiro que investiu em infraestrutura. O mercado de óleos básicos ele sofreu uma mudança muito grande, né, que quem estava nesse mercado, né, alguns anos atrás, deixou de estar pela falta de investimento em infraestrutura, né? Hoje, né, as empresas têm uma distribuição oficial de óleo básico, né? O fabricante, o produtor, ele exige isso, que você tenha uma infraestrutura que seja capaz de receber um navio numa quantidade significativa, que você tenha um calado no porto, né, que consiga atracar grandes navios petroleiros, né, com a quantidade suficiente, porque o fabricante quer escoar em grandes volumes, e que tenha um rigor técnico, né, para manter as características físicas, né, do óleo básico da sua origem. Então, assim, isso é o que hoje o grande produtor está buscando. Então, a partir do momento que você assume um compromisso com um fabricante desse, você transfere, né, essa confiança, né, que o produtor entregou para o distribuidor, do distribuidor para os produtores de lubrificantes. Ô, Laércio, tem uma notícia triste para dar, mas assim, a gente já está aqui no final. A gente tem um tempinho para falar de futuro agora. Eu sei que tem muita coisa legal. Uma provocação que eu quero fazer pro Marcelo é que a gente está começando aí a uma série de produtos do Sindilube, né? Então, dentre eles vai ter um educacional. Eu acho que cabe muito bem o Marcelo ter com a gente ali umas aulas do beabá até o ponto
mais sofisticado do mercado. E, para a gente caminhar para o final, é um tema que está na vida de todo mundo, né? Não tem jeito. Como que a indústria está se adaptando para as novas tecnologias, seja para produtos industriais, equipamentos industriais, que é a vida do Laércio, né? O Laércio é um dos caras que atua melhor nesse setor hoje, e até para os carros híbridos, que eu acho que é um grande desafio, carros elétricos, e como você vê a oportunidade para quem está para baixo do produtor, né? Então, como que isso vai se comportar num varejo automotivo? Vai acabar a indústria do óleo? Vai acabar a distribuição de óleo? Ou a gente tem oportunidades aí, Marcelo? Não acaba, Thiago. Assim, eu não consigo vislumbrar assim, a escassez de lubrificantes no mercado, né? Não consigo visualizar isso. A gente espera, sim, que a eletrificação tenha um impacto, né, principalmente nos lubrificantes para motor a combustão. Já tem algumas alternativas de equipamento que possam substituir as transmissões. Então, assim, gradativamente a gente, sim, vai ver um impacto, né, no consumo. Mas, da mesma forma que a gente tem ameaças, né, no consumo do lubrificante, assim, se abrem outras avenidas, né, de oportunidades, né? Então, algo que tem chamado bastante atenção, né, da indústria é a aplicação da mesma molécula, né, do lubrificante como fluido de resfriamento, né? Então, quando você olha esses grandes data centers, né, que estão chegando no mercado brasileiro, para que você consiga garantir, né, a capacidade computacional desses grandes data centers, né, e atender as métricas de sustentabilidade, vai haver sim uma mudança substancial, a não ser que o Elon Musk seja mais eficiente e consiga colocar o data center na órbita, né, o que está valorizando aí a SpaceX, né, o Starship, né, que se fala, pô, vamos botar um monte de data center lá em órbita, né, mas até que isso aconteça, o caminho intermediário é você refrigerar esse data center com fluidos, né? E refrigerar é você literalmente colocar os servidores dentro de um banho de óleo, né? Eu estou falando óleo, mas existem várias moléculas que se encaixam nessa situação, tá? O óleo é uma delas, né? O óleo básico, né, é uma delas, né? Então, assim, essa é uma alternativa, né? A refrigeração das baterias dos veículos elétricos também é uma oportunidade. Outra oportunidade que eu vejo, né, são o que a gente chama de BES, né? São os contêineres que armazenam energia, né? Os serviços de armazenamento de energia em baterias, né? Que, principalmente por conta de data centers, você vai precisar, por exemplo, quando você tem um investimento numa bet, né? Você faz a tua aposta, aquilo ali, a tua aposta tem que entrar em milésimos de segundo no banco de dados da empresa, né? Porque senão você perde aquela oportunidade, né? Então, assim, o data center está próximo, né, do consumidor, né? E também você ter uma oferta de energia, de repente, numa área, né, que não tem um acesso à energia, são rotas em que não o lubrificante, mas a molécula do lubrificante aplicado como coolant, né, como fluido de refrigeração, vai funcionar. A gente não pode perder isso de vista. Vou fazer minha hoje. O Laércio, com todo direito, tem a última Com para a tudo gente que você, encerrar. Marcelo, com tudo que você acompanha diariamente, né? O que preocupa mais, né? E alguma coisa que está acontecendo que ninguém observou ainda, que ninguém levantou a lebre ainda. Assim, Laércio, assim, na verdade... No setor de óleo básico, assim, no mercado de lubrificantes, assim, o que o pessoal não está olhando ainda que te preocupa? Não, assim, eu levo muito a sério, né, essa questão de você estabelecer uma relação de longo prazo, né? Porque hoje, quando você olha, né, as empresas hoje que estão atuando nesse segmento de produção e distribuição de óleos básicos, né, eles assumem compromissos, né? E esses compromissos, né, eles se refletem a partir do momento que o cliente dele também assume um compromisso de longo prazo, né? Então, algo que me preocupa, né, é o mercado não atentar para isso, né? Passado a crise, continuar atuando no mercado spot, né? Porque isso vai ser uma recorrência, né? Essa escassez, a gente acompanha, né? Essa disrupção, né? Cada hora
tem uma região entrando em guerra, eu acredito que isso vai mudar no curto prazo, sabe? A gente vai conviver ainda algumas décadas nessa situação, e toda vez que há uma disrupção da logística, né, da produção de algum componente, né, afeta quem está desprotegido, né? Estar desprotegido é estar no mercado spot. Então, assim, isso sim é algo, né, que eu tenho reforçado, né, nas oportunidades que eu tenho de conversar com o mercado, né, para tentar para isso, né? Se o mercado não mudar a postura, vai continuar sofrendo dores, né, daqui para frente. Na sua visão, os problemas geopolíticos, a tendência Continuar, continuar. Um dado aqui para fechar, tá? A gente no mundo está com mais de 80 conflitos em andamento. Esse está em evidência. Esse tem então, evidência. Não tem jeito. A Ok. palavra é parceria. E o Sindilub é uma casa aí que atende os atacadistas, né? Os distribuidores. A gente tem o varejo muito próximo, os produtores de óleo básico. Aqui é uma casa para vocês aí fortalecerem suas parcerias, tá? E, Marcelo, mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo, toda essa logística para você estar com a gente aqui. Queria agradecer também ao Laércio mais uma vez aí pela oportunidade. Okay. E já deixar você convidado para um próximo, que faltou tempo aí para a gente falar de tanta coisa interessante aí, que são curiosidades e são temas importantes aí para o dia a dia do empresariado, né? Obrigado, Marcelo. A gente conta com você. Obrigado, Laércio. Assim, espero que a gente tenha conseguido desmistificar algumas coisas, né? Eu acho que são muitas peças móveis, né, nesse mercado tecnicamente simples, né, do lubrificante acabado, né? Mas não. Há uma complexidade. Quanto mais você entende, né, como isso funciona, né, você consegue perceber o impacto lá na ponta de custo, de preço, de escassez. Sim. Porque está tudo interligado. Ok. Muito obrigado. Obrigado. Esse foi mais um Sindilub Talks, e quem quiser se inscrever no nosso canal, está aqui embaixo, pessoal, colocar certinho e deixe seu comentário, peça aí pelos temas que você tem interesse, que a gente vai ouvir aqui e vai com certeza trazer para o nosso canal.